Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje nós vamos fazer uma aula aqui de correção de exercício, é o 8º ano, para esclarecermos alguma dúvida sobre simetria. Simetria de rotação, de translação e de reflexão, certo? Bom, vamos lá. Olha só, no módulo, na página 175, eu vou colocar aqui para vocês acompanharem e vocês verem, tem alguns exercícios propostos que eu sugeri para que vocês fizessem. Então, olha só. A primeira questão, essa questão aqui, ele está falando, está pedindo para que você assinale, vamos ler aqui na íntegra, assinale os itens em que o eixo representa o eixo de simetria das figuras das malhas. Isso aqui é uma simetria de reflexão. A reflexão é quando você tem a figura desenhada do outro lado como um espelho. Esse outro lado tem que ser em relação ao eixo. Então, olha só. Nessa primeira aqui, ó, na letra A, você está percebendo que o desenho de cima, ele não é idêntico ao desenho de baixo. Veja como tem uma diferença aqui desse lado, ó. Eles não estão... A figura que foi desenhada em cima não está idêntica à de baixo. Então, isso aqui não representa uma simetria. Na letra C, eu não tenho também uma simetria de reflexão, porque vejam que essa partezinha de cima aqui, ó, está diferente dessa partezinha de baixo. Eles não são idênticos. Aqui na frente está tudo certinho, está tudo idêntico, mas aqui atrás está diferente. Mas, se eu observar a letra B e a letra D, essas duas aqui, ó, vejam como esse lado aqui, né, o lado direito está semelhante ao lado esquerdo, ó, os dois lados estão idênticos. Então, isso é uma simetria de reflexão. Está correto. Assim como essa aqui também, ó. Veja que um lado, em relação ao eixo E, que é esse eixo que está cortando aqui no meio, um lado está desenhado exatamente idêntico ao outro, tá bom? Isso caracteriza uma simetria de reflexão. Nessa questão 2, ele está te pedindo para que você identifique qual quadrinho que está diferente. Olha, se você vier aqui, ó, você vai perceber a diferença dessa figura nesse lugar para esse aqui, ó. Olha como estão diferentes, tá vendo? Agora, eu vou olhar aqui na vertical e na horizontal, qual é a posição de cada um desses quadrinhos e vou responder. Olha o que ele está perguntando. Qual é a coordenada? A coordenada é o endereço do quadrinho que requer mudanças para que o eixo E seja o eixo de simetria da figura. Então, ó, os quadrinhos que tem que mudar é o 3F, esse daqui, certo? E o 8F também, que é o de cá. Se esses daqui forem modificados e ficarem iguais um ao outro, então essa figura vai ser simétrica com relação ao eixo que está sendo indicado. Legal? Outra questão, essa de baixo aqui, está perguntando com relação ao relógio. Ele está te indicando, pedindo para que você diga qual o horário. Ora, se você observar o contrário, tá? Quando você coloca o relógio no espelho, você observa que os lados trocam. Então, a hora aqui vai ser 9 horas e 20 minutos ou 21 horas e 20 minutos, certo? É bem simples você observar esse tipo de simetria. Aqui você tem que prestar mais atenção é a simetria de rotação, que eu coloquei até um exemplo aqui, antes de fazer alguma coisa aqui do módulo de correção para vocês. Bom, olha só. Aqui, o que é uma rotação? Você tem um eixo ou um ponto que você vai considerar. Eu coloquei um triângulo aqui, considere que esse triângulo seja um triângulo equilátero. Ó. Se esse triângulo for um triângulo equilátero, significa que cada ângulozinho desse aqui dele é 60 graus. Porque a soma dos ângulos internos equivale justamente a 60 graus, correto? Bom, olha essa figura daqui para cá. O que aconteceu com esse triângulo?
Se você segurou ele nesse ponto, o que aconteceu não foi que ele girou, ou seja, fez uma rotação nesse sentido aqui, ou seja, o vértice A, ele rotacionou até aqui. E o ângulo que ele percorreu foi um ângulo de 90 graus, que ele fez isso. Olha aqui, ele parou. Então, essa aqui é uma simetria de rotação, cujo ângulo que foi rotacionado a figura em relação a esse ponto foi de 90 graus. Certinho? Mas olha para aqui para baixo. Eu peguei a mesma figura e fiz uma rotação dela, segurei aqui no ponto e girei ela, e esse A aqui veio para o lugar do C. Olha aqui, o B veio para o lugar do A, fiz essa rotação aqui na figura. Quando eu rotacionei essa figura, qual o ângulo que rotacionou na verdade? O ângulo que ele tem em cada um dos vértices aqui, que foi 60 graus, certo? Foi a rotação que aconteceu com essa figura aqui, na verdade, certo? Com relação a esse... Opa, desculpa, 60 não, 120 graus. Ó. Se eu virasse ele 3 vezes, ele viria para cá novamente, certo? Então, 120 vezes 3 daria uma volta que é 360. Então, nesse caso aqui, ele rotacionou daqui para cá 120. Se fosse para cá novamente, mais 120, para cá mais 120, que seria 360 graus, certo? Então, observe que a rotação acontece no sentido que você gira a figura em relação a um ponto ou a um eixo. Então, olha só. Se você pegar aqui, ó, né, no módulo de vocês, na página 179, olha aqui, você observa que você tem uma figura aqui, onde um quadro, né, onde tem vários desenhos, e esses desenhos, né, são rotacionados, eles sugerem rotação. Então, vamos ver aqui, ó, os padrões de imagem ao lado podem ser obtidos por simetria de rotação, já afirmou. Nessa imagem foi usada a simetria de rotação de quantos graus? Vejam só, eu vou pegar uma figura dessa aqui para você entender. Olha essa figura aqui, ó. Vocês estão percebendo que se você olhar o desenho, você tem essas três figurazinhas idênticas, ou esse aqui são 3 idênticos também, ó. Então, se você rotacionar essa figura para que um venha para o lugar do outro, o que vai acontecer? Como são 3, cada um ângulozinho desse aqui são 120 graus, porque 120 vezes 3 dá 360. Então, daqui para cá ela vai rotacionar 120, porque ela vai ficar igual. Ele diz que é todo formado por rotação. Então, ao girar aqui, ó, essas figuras, elas foram mudando de posição, mas todas fizeram uma rotação de quanto? De 120 graus, que seria a resposta da letra A aqui da primeira questão. Na letra B, marque na imagem um ponto que representa um centro de simetria. Ô, gente, olha, bem simples, ó. Olha aqui qual seria o que você iria fazer. Pegaria qualquer uma dessas figuras que estão aqui e viria aqui no centro, ó, e colocaria um ponto. Nesse ponto aqui, o centro está girando nesse ponto, certinho? Que seria o ponto de rotação de cada uma dessas figuras aí. Deixa eu pegar outra aqui, na questão 2. Determine entre os pontos destacados em vermelho as coordenadas do ponto O, para que a figura 1 seja uma rotação da figura 2 de 270 graus. Sentido anti-horário, então sentido horário é o sentido que gira o relógio, anti-horário é o contrário, certo? Sentido anti-horário em relação ao ponto O. Então, olha, você observa aqui, olha aqui o ponto O, figura 1, seja rotacionado em relação à figura 2. Bom, aqui, pronto. Olha só, tá aqui, ó,
é porque aqui já tem já estão as duas figuras desenhadas, certo? Então tá aqui a origem e tá mostrando, aqui como ela foi rotacionada para a figura de cá, certo? Ó, ela estava desenhada aqui e foi rotacionada desse jeito para o lado de cá, certo? Bom, aí ele quer que você responda, determine entre os pontos destacados em vermelho, certo? As coordenadas do ponto O. Ora, esses pontos que estão em vermelho, a coordenada dele vai ser... Coordenada é uma abscissa e uma ordenada, certo? Então, olha, daqui, deixa eu aproximar, ó, daqui para cá, as coordenadas dele aqui, ó, a coordenada vai ser, a abscissa é 1 e a ordenada é 5. Então, 1 e 5, esse pontinho que está aqui em vermelho, na figura 2, correto? Que indica quanto ele foi rotacionado. Então, você vai colocar como resposta aqui, ó, um par ordenado, onde o x dele é 1, a abscissa é 1 e a ordenada é 5, certinho? Então, assim você procede com a rotação. E a translação, gente, transladar é você deslocar a figura com relação a um sentido, com relação a um eixo. Olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que aqui está bem legal, que ele mostrou algumas figuras diferentes. Olha aqui comigo, ó. Repare bem. Essa aqui, por exemplo. Ó, vou ler aqui, ó. Página 184, a questão 3 está dizendo: na malha quadricular de cada item, construa uma figura simétrica representada de acordo com a indicação da seta. Ó, aqui já está respondido, certo? Você tem aqui, a figura que está desenhada é essa. A seta está sendo indicada para esse sentido, para o seu lado esquerdo. Então, significa que essa figura vai se deslocar nesse sentido. Então, você vai desenhar outra figura idêntica a essa aqui, representando que ela tivesse deslocado daqui para cá. Só isso. Isso é uma translação. É você pegar aqui, ó, esse lápis, esse piloto, e deslocar ele daqui para cá, é uma translação horizontal. Se eu deslocar para cima, uma translação vertical. Se eu deslocar em sentido diagonal, uma translação diagonal. Contanto que ele fique do mesmo jeito. Olha essa aqui, por exemplo, ó, essa letra B. Ele indicou aqui o sentido, ó. Só que o sentido que ele indicou, veja que já é um sentido diagonal, está vendo? Então a figura, ela não ficou abaixo certinho da outra. Ela veio e se deslocou para cá. Mas só que ela não girou, ela não rotacionou nada. Ela continuou do mesmo jeito que estava desenhada. Só aconteceu um deslocamento. Então, isso aqui é simetria de translação, tá bom? Então, espero que com isso tenha tirado aí a dúvida e você possa estar respondendo o restante dos exercícios. Mas é bem simples, é você saber a definição do que é rotacionar, transladar e refletir. Tá bom, pessoal? Deus abençoe e com fé em Deus. Até o próximo.